Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós ainda estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos e hoje leremos o capítulo 5. A versão que estamos utilizando é a NVT, que é a nova versão transformadora. Então pega aí a sua Bíblia, o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura. Vamos juntos para mais uma vez glorificar e exaltar o nome de Deus através dessa leitura. Tá bom? E para você que está me assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, mais uma vez eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo com alguém. Hoje eu vou começar aqui mais uma vez com uma oração para que o Espírito Santo fale conosco, para que possamos verdadeiramente aprender algo novo com essa leitura nesse dia. Pai, hoje aqui em nome de Jesus eu te agradeço por mais um amanhecer. Te agradeço, Pai, por mais uma vez que o Senhor nos permitiu acordar. E que hoje, Pai, em nome de Jesus, nós possamos realmente aproveitar esse dia e aprender com a Tua Palavra. Então eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine nessa leitura, para que possamos praticar, para que possamos perseverar em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e vamos juntos para mais essa leitura. Romanos capítulo 5, na versão NVT, diz assim: Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Versículo 10. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus. Como Adão desobedeceu, na verdade, Adão
é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois, enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele. Apesar de nossos muitos pecados, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Versículo 21. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então esse foi Romanos capítulo 5. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto. Sabe, o versículo que te chamou a atenção, o versículo que mais te marcou, para que possamos juntos aprender mais com essa palavra. Tá bom? E eu vou deixar um ponto aqui para que você pense e depois deixe o seu feedback, o retorno, se faz sentido ou não para você esse ponto que eu vou passar aqui. Sabe, aqui eu começo falando o que Paulo nos ensina. Aqui Paulo ele nos ensina que pela fé nós agora recebemos a graça. Sabe, nós por meio de um único homem recebemos uma natureza pecaminosa que foi a natureza adâmica. Porém agora, através da morte também de um só homem, nós recebemos a graça que vem por meio da fé e nos torna justos. Então, por meio de um único homem, a morte entrou no mundo. E agora, por meio de um só homem também, a vida reina. Através da graça, nós novamente somos novamente religados a Deus. Nós novamente temos a oportunidade de ter esse relacionamento com o Pai. Então, por um só homem, a morte. O relacionamento foi cortado com Deus. Por um só homem, através da fé, através da graça, nós novamente nos conectamos com o Senhor. Sabe? E aí hoje eu quero que a gente pense realmente o que a graça tem gerado em nós. Sabe? Porque Paulo começa aqui no começo desse capítulo falando que a fé produz algumas características em nós, e eu queria que você pensasse sobre essas características que a fé é capaz de produzir em nós. E eu quero ler aqui os versículos 3, que aqui Paulo fala que a gente também deve se alegrar por enfrentar dificuldades, sabe? Paulo, ele diz que aqueles que têm fé, que aqueles que já foram tornados justos por Jesus Cristo, eles precisam se alegrar.
Então eu quero que você pense como tem sido a sua vida nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos de dor. Você tem se alegrado? Porque Paulo diz que quando a gente se alegra, sabe, essas tribulações, esses contra-ataques, eles não são para que a gente morra, mas sim para que a gente cresça, contribuem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, sabe? Então, Paulo aqui nos encoraja, sabe, a nos alegrar no meio da dificuldade, no meio da provação. E aqui ele diz que quando a gente se alegra, quando a gente passa por isso, ele produz em nós perseverança. E depois que vem a perseverança, ele produz em nós um caráter aprovado. E depois do caráter aprovado, ele nos fortalece para que a gente continue tendo esperança, para que a gente continue confiando, sabe? E por último, ele fala aqui que depois ele nos mostra que Deus nos ama, sabe? Quando a gente passa por todas essas etapas, a gente vai entender que tudo aquilo que a gente passou não é porque Deus queria nos castigar, não é porque Deus queria que a gente sofresse, não, mas é porque Ele queria que nós conhecêssemos verdadeiramente o seu amor. Então, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, por uma situação ruim, não é para sua morte, é para que você compreenda qual é o real, verdadeiro amor de Deus para com você. Então, hoje eu quero que você pense, sabe? Se você tem se alegrado até no meio das lutas, se você tem se alegrado até no meio dos problemas, porque se você está se entristecendo, se você não consegue avançar, você está se sentindo castigado por Deus, você não vai conseguir contemplar o verdadeiro amor que Deus tem por nós. Então, pense aí como você tem enfrentado as dores, as lutas, as provações, as dificuldades. Porque se você não estiver enfrentando com alegria, você não vai conseguir contemplar o real amor de Deus. Tá bom? Então esse foi o ponto que eu pude observar aqui lendo esse texto. E eu quero que você deixe aqui nos comentários se faz sentido ou não para você. Tá bom? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Tá bom? Fica com Deus e até o próximo.